ler aí. Hoje tá aqui, viu? E aí, quem faz a prece para a gente iniciar, galera? Pessoal, quem quer fazer a prece para a gente iniciar? Vamos lá, eu faço. Tá tendo eco ou impressão minha? É porque tem um áudio ligado aí. Ivone, fecha aí, Ivone, para ver, por favor. Pronto, agora vai. Então vamos, nesse momento, buscar Deus, primeiramente, em nosso íntimo, essa célula máter que criou a tudo e a todos, para que vibre juntamente em todos nós e tenhamos uma boa sintonia nessa noite, tanto para as questões de cunho de estudo intelectual, nas nossas condições morais, e que também, Senhor, as nossas preces e vibrações da noite possam alcançar o quanto desejamos, tanto o nosso bem-estar de nossos familiares, como também no final do nosso encontro que faremos ao nosso querido João de Baixa Grande. Então, Senhor, rogamos a tua presença nesse momento, junto aos bons espíritos, os protetores, que estão constantemente conosco, nos auxiliando nessa reflexão, nos estudos, no foco, para que juntos vençamos todas as batalhas que nos propomos aqui a encarar nesta encarnação. Por isso, Senhor, agradecemos a cada indivíduo que conhecemos, a cada amizade fraterna que conseguimos aqui, agradecemos imensamente por tudo, por esse momento e por tu, Senhor, ser o nosso grande Pai e o Mestre Jesus, o nosso modelo e guia. Que assim seja. Que assim seja, que possamos nos envolver nessas vibrações que descem do alto sobre cada um de nós, que da melhor maneira possamos nos conduzir nos estudos dessa noite. E para iniciá-los, né, ela foi ali pegar o sobretudo dela para se preparar, para falar Casaco do filho, que todo quarto do filho, gente, tá frio, viu? Não tá, Val? Eu não vou nem dizer a temperatura que está aqui, que é para vocês não se assustarem. Diga não, que é vergonhoso. Senti frio aqui agora. Bora lá. Eleni, Então, por favor, palestras familiares, né? vamos lá. O tema é Os amigos não nos esquecem no outro mundo. Foi um amigo que tinha perdido, entre aspas, o outro, que já tinha desencarnado há algum tempo, e ele que faz essa evocação. Ele tinha muito apreço por esse amigo e, dessa forma, ele queria ter notícias, né, desse amigo, portanto. O nome do homem que tinha ido na frente é Jules, aqui é um P, né, gente? Jules P, o espírito. E foi a primeira palestra, a gente vê que dá continuidade, a primeira palestra foi dia 28/12/1860. A segunda ocorre exatamente 2 dias depois. O amigo, quando vem através do médium, porque quem evoca não é médium, né? Então ele tem esse diálogo através de um médium. Vem dizer que está muito feliz por ter tido essa permissão de Deus de forma antecipada, porque não era ainda quando ele achava que ia ter esse contato, e isso ocorreu exatamente porque esse que estava ainda encarnado tinha feito essa rogativa com grande vontade. E ele demonstra, em todos os momentos desse diálogo, a alegria e o prazer dessa comunicação, dessa possibilidade deles poderem conversar. O que nos chama a atenção é quão espiritualizado era esse homem que já estava no plano espiritual, né? Então, realmente, ele veio e ele fala durante essa conversa
que se ele tinha esse apreço, se eles eram tão unidos, que agora ele seria o guia, ele estaria ali, mais ainda, porque a gente percebe isso à medida que a gente estuda, que esse fato da gente partir, entre aspas, em vez de afastar, nos aproxima muito mais, porque exatamente rompe as dificuldades físicas, né? E ele fala que muitas vezes ele esteve do lado, ele que não percebia, e que agora ele seria o guia. Mas ele queria dar provas, ele fala que ele queria dar provas. E aí tem essa observação, lá na observação ele fala que mais importante do que uma prova material é a prova de quem é, da individualidade do outro, ou seja, mostrar a personalidade, o caráter, a integridade que esse homem já tinha. Tanto que ele fala nessa primeira conversa que ele iria agora já, estava errante, mas ele já iria reencarnar em um mundo mais elevado. Para a gente ver como ele tinha já conquistado tinha alçado um voo, digamos assim, mais ele estava muito determinado no bem e no amor. E aí ele vem falar e diz que quer muito trazer algumas considerações, porque isso é solicitado pelo amigo. Ele se coloca, como eu disse, sempre à disposição, e ele fala isso, sempre que você me chamar, me evocar, eu estarei aqui de bom grado, com muita alegria. E nessa conversa, ele fala, pelas palavras dele, o amigo percebe que ele traz uma felicidade maior do que quando já estava aqui encarnado. Inclusive, ele diz, fazendo um adendo, que as provações pelas quais ele passou foram muito importantes para ele estar naquele estado atual dele. Então, uma coisa que me chamou a atenção é que ele fala provações, e não dificuldades, não resgates. Então, assim, ele teve, sim, algumas situações que ele passou, mas que elas só solidificaram, só consolidaram o que estava latente ele enquanto conquista, enquanto virtude. E aí, quando o amigo percebe que as palavras são de muita felicidade, de muito contentamento por estar no mundo espiritual, ele faz essa pergunta: você está muito feliz, parece que está até muito mais do que antes. Ele diz sim. E ele fala em certos momentos que as palavras jamais serão compreendidas, a gente não tem o alcance de entender os sentimentos, o que ele vai tentar colocar em algumas vezes. Mas ele fala que está assim, está muito mais feliz, porque ele já não tem mais os sofrimentos, as tristezas, ele não tem os sofrimentos físicos e morais, nem tristezas, deixa eu ver aqui, nem aborrecimentos que ele tinha aqui. Mais uma vez, quando a gente vai lá para a escala espírita, a gente vê que se ele já está livre dessas coisas que todos nós ainda aqui passamos, é exatamente mostrando o grau de moralidade que ele já adquire. Como ele já se despojou, com certeza, de muito egoísmo, de mágoas, de ressentimentos. Então, ele já trabalhou aqui, claro que isso não é uma conquista porque ele está errante, ele já trabalhava isso enquanto encarnado, e isso se confirmou no mundo espiritual. E outra coisa que ele acrescenta é que, além dessa alegria ser por conta dessas tristezas e desses sofrimentos físicos e morais que ele não mais o sente, ele também já tem uma visão de tudo que lhe foi caro. Isso foi preservado, que é exatamente nesse momento que ele fala: eu posso estar perto de você, estou em vários momentos, você que não me percebe. Mostrando exatamente como esse rompimento da barreira física, quando não mais existe essa barreira física, isso nos traz muita alegria. Porque agora alguns de nós aqui gostaria talvez de estar um do lado do outro e não pode, porque tem ainda barreira física. Até Val, que mora na mesma cidade que eu, quantas vezes, né, Val? A gente gostaria de estar ali, aí o cansaço, a dificuldade de um transporte ou outra qualquer situação. E aqui muitos de nós também poderiam estar querendo estar mais perto para conversar e não pode. Então, esse não ter mais essas dificuldades físicas, ele diz que é uma grande alegria. E aí ele vem dizer que para esse amigo lembrar de algumas coisas importantes, que para a gente ser feliz, isso assim para mim foi maravilhoso esse trecho. Para ser feliz basta ter um coração para amar e ser humilde. Desta forma a gente se eleva muito mais do que se poderia esperar. Então realmente é na simplicidade do amor,
é na entrega do amor, é no trabalho do ser humilde que a gente vai ser feliz. E a gente percebe isso em todas as comunicações dos espíritos quando eles vêm na mediúnica. Não precisa ter pós-graduação em espiritismo, não precisa ir para todos os congressos espíritas, não precisa ler 200 vezes o livro dos espíritos. Eu gosto de frisar isso e vou terminar realmente meus dias dizendo isso. Precisa que a gente queira amar verdadeiramente e queira ser humilde. Isso sim alça voo a verdadeira felicidade. E aí ele vem continuar dizendo que o amigo pergunta o que é que poderia lhe dar prazer, e ele diz: o que poderia lhe dar prazer é você ter o pensamento em forma de uma flor. E aí entrou naquela reunião em discussão, o que seria isso? E aí ele, vendo essa necessidade de se explicar melhor, ele diz: eu gostaria que você, quando colhesse as flores, lembrasse de mim, porque você vai sentir mais a minha presença física, eu vou poder naquele momento lhe tocar. Isso é de uma forma... Eu adorei esse texto, é minha cara, gente, porque é tão poético, é tão bonito, tão romântico, como dizia. É tão romântico. Então, assim, realmente... Porque, às vezes, a gente precisa ainda sentir o toque das pessoas. E o amigo, com certeza, o compreendia e disse: nessa hora você vai sentir a minha presença mais nitidamente. Então, assim, a gente precisa ainda disso, né? De estar perto, de se sentir tocado. Então, era uma bênção para ele. Eles se despedem, voltam, então, depois de 2 dias. Você lê. Você adora, né, Rian? Quando eu digo que eu sou romântica, né? Outros que eu só gosto de música romântica. A segunda palestra, então, 2 dias depois, a nova evocação. E aí ele vem dar mais considerações a respeito da questão espiritual mesmo. Vem falar que o que se perpetua é o espírito, que a matéria não é nada, que ela realmente se destrói e que... Deixa-me ver aqui... Quando a gente passa por dificuldades, mas vislumbra o que nos espera adiante, isso dá força. E ele fala, tem momentos que se sente cansado, tem momentos que a gente parece que está até à beira de um precipício, mas quando a gente percebe o que está no porvir, esta vontade de prosseguir e o não parar, isso faz a gente ser assistido e a gente chegar ao nosso objetivo. Então, realmente, ele vem o tempo todo dar força a esse amigo que ele tem. E vem dizer que reconhece a bondade do Senhor, reconhece hoje toda a maravilha que é estar no mundo espiritual, mais uma vez não sabendo descrever, era impossível que ele transmitisse isso com palavras. Fala da grandeza, então, de Deus. O amigo pergunta se tem mais alguma coisa a acrescentar. Ele, sim, e toda vez que você quiser, eu vou estar aqui à disposição, se assim for permitido, obviamente. Ele não diz isso, mas a gente sabe. E, como eu disse, a questão dele sempre afirmar que ele queria mais dar essas provas de que era ele, de identidade, na questão da moralidade. Por quê? Porque a material, ele poderia haver sim algum espírito que pudesse se passar por ele, mas ali ele mostrando exatamente o seu caráter, ele não tinha como amigo duvidar que não fosse ele. Então, o tempo todo, o que estava em jogo era mostrar o que era o indivíduo realmente, a sua essência, e isso ele conseguiu. No final, ele pede que se estude, se aprofunde no Evangelho, porque ele fala, até ele chama que o Evangelho é o livro do destino. É lá que a gente vai ter todas as consolações, é lá que a gente vai ter todo o esclarecimento necessário, que ele até lastima, porque ele não viu o Evangelho assim quando estava encarnado. Ele disse, eu não consegui perceber essa profundidade, essa grandeza do Evangelho, mas você, meu amigo, pode perceber isso ainda está a tempo, né? Para que ele possa ser consolado e orientado em todos os momentos. Aí a gente vai para... Tem ainda alguns minutos? Aí a gente vai para aqueles... 4 minutos, Eleni. 4. Dá tempo demais. Aí a gente vai para... E ele fala que largue a letra e veja realmente a essência do ensinamento do Cristo, né? Que isso que é o verdadeiro entendimento do Evangelho. Quando a gente vai para os livros que ele pede para a gente ver lá no Livro dos Espíritos, quando eu vejo o que é... Para adiantar, meu filho, o que é o Espiritismo, a gente vê que na íntegra é passado esse depoimento na questão 151, que todos podem ler. No Livro dos Espíritos, no capítulo que trata de relações além-túmulo, a questão 289, que pergunta se os parentes e os amigos podem vir ao nosso encontro no momento de desencarne, aí vem realmente esclarecer em cima do que ele fala, desse depoimento, dizendo que sim, que os afeiçoados vencem. Não comecem não, viu, a bater papo às minhas custas aí, bonitinhos, que isso é feio, eu já disse.
Então, ele diz que vem sim. Os maus são recebidos pelos semelhantes, pelos afins, e os bons também. Então, que a gente busque ser bem recebido através de nossas ações, dos nossos sentimentos, desses parentes que têm, sim, esse grande apreço por nós. E na questão 286, mas também ele vem do Livro dos Espíritos perguntar isso. Na 289, ele complementa e tem na íntegra também esse trecho, quando ele fala que, além dos afeiçoados, são eles que nos ajudam no desprendimento, que também esse Espírito falou sobre isso. E pronto, terminei. Aí vocês podem depois ver o que chamou a atenção. Val, tá feio isso, vou fazer isso com você também, viu, bonita? É o Clécio, olha para a cara desse cara. Ele fica sério. Eu não fiz nada. Você sabe que eu não me contenho. Olha o que ele botou aí, que eu tenho uma peça da dinastia Ming. Olha para a cara desse liso, por causa daquele anjo ali. Ele é liso, Eleni. Olha como ele fica sério. Isso. Qualquer coisa eu sorrio. É o meu problema. Eu não sei ficar. Olha para ele, olha para a cara dele. É melhor sorrir mesmo. Bom, Clécio, sua vez agora, Clécio. Até minha vez e a vez de vocês aí. Aqui em São Francisco é diferente, mas vamos lá. Esse artigo ele é bastante interessante no sentido que Kardec cobra, de certa forma, um respeito às coisas que para ele é consideradas sagradas. Ele demonstra, pela forma como aqui há uma reivindicação dos Estados Unidos pelas manifestações, por ser os primeiros a trazerem essas manifestações espíritas, né, digamos assim, as espiritualistas, mais certa, e que é como se fosse uma reivindicação material das coisas espirituais. A quem não se apega muito a essas questões espirituais, se apegando mais a questões materiais, utilizando as formas espirituais para conseguir daí proveitos materiais, vender os seus peixes, digamos assim. Mas vamos propriamente ao texto aqui. Não vou ver vocês aqui agora, então pode rir à vontade, viu? Deixa eu ver aqui. Pronto, deixa eu passar aqui para o texto. Então, ele apresenta logo aqui nas questões aqui dos jornais, apresentando a questão dos jornais, porque ele pega logo aqui falando sobre as questões, se já está reivindicando alguma coisa, por que não se reivindica, não se toma primeiro, deveria falar sobre dar exemplo do tráfico. Esse tráfico aqui, pelo que eu entendi, ele se refere ao tráfico do espiritualismo, das coisas sérias. Então, ele vem aqui apresentando alguns trechos de jornais, que é o primeiro aqui, o da senhorita S.E. Royers, é uma sonâmbula, médium médico, cura psicologicamente por simpatia. Né? Então, assim, tem as datas, tem horário, tem tudo, e tem os dias de folga dela, que é sexta, sábado, domingo. Mas, se tiver um acordo monetário bom, sem problema nenhum, ela está pronta para poder atender, né? E aqui mais no meio tem também o senhor A.C. Style, que é médium lúcido. Olha só essa, garante o diagnóstico exato da doença da pessoa presente mediante pagamento. Ou seja, ele consegue fazer tudo isso com uma precisão muito boa, se houver, claro, um bom pagamento para tal. E também ele diz que a espiritualização das coisas chegou a tal ponto que se foi possível espiritualizar até mesmo os objetos. Então, assim, ele lê lá no Spiritual Telegraph, né, de Nova York, o anúncio de fósforos espirituais. Essa eu gostaria de conhecer, que é a nova invenção sem fricção, sem precisar riscar e sem cheiro. Olha que coisa maravilhosa. E o que ele diz aqui, o que é mais... Ele fala sobre aqui os números, né? De espiritualistas, traz aqui alguns trechos, né, sobre aqui o que é mais honroso para esse país do que esses anúncios.
Então, ele traz aqui sobre a quantidade de médiuns, quantidade de oradores, quantidade de toda a ordem, né, que eles gostam de traçar aqui. E Kardec coloca mais à frente sobre a produção dos efeitos materiais, que é o que mais eles chamam a atenção, sobre espíritos batedores, espíritos de efeitos materiais, porque eles chamam muito mais a atenção, e esse chamar a atenção gera uma curiosidade, e essa curiosidade gera grande interesse das pessoas que pagam muito bem para obtê-las. E isso era muito comum nos Estados Unidos. Eu, particularmente, tenho um filme que eu não me recordo muito bem, que havia um médium que era realmente muito sério, só que é muito comum nos Estados Unidos, dentro desse filme, a cobrança para tais fenômenos, né? Dizer que tal pessoa chegou, que tal pessoa se manifestou e tal. E aí ele diz que é o seguinte: os médiuns que temem dar comunicações morais, eles têm uma elevada repugnância, né, sobre esse tipo de coisa. Então, os médiuns que têm uma seriedade para tal, eles não são de concordância com tal forma como é tratado nos Estados Unidos. Se o espírito não colabora com o médium, que ele diz, o médium vem em seu auxílio. Que geralmente é o contrário, né? Para quem é sério, quando o médium está na dificuldade, o espírito vem em seu auxílio. Aqui não. Se o espírito não colabora naquilo que está se propagando, o médium vem, dá um reforço ao espírito e fala aquilo que ele quer que seja falado. Então, é preciso considerar, antes de tudo, a moralidade do médium. Kardec frisa isso aqui, e ele diz que frisa em todos os momentos sobre essa moralidade, porque ela é o parâmetro para se medir realmente, a qualidade tanto do médium, mas principalmente da manifestação. Aqui, nesse ponto, ele coloca aqui: a fraude é sempre condenável, mas quando se liga às coisas de ordem moral, é sacrilégio. Eu entendi muito bem isso porque ele trata aqui as coisas espirituais de maneira sacra, ou seja, a coisa sagrada. Por isso que aquele nome, pegando aqui a terminologia da palavra sacrifício, né, vem não me lembro se é do latim, do grego, de onde é que vem, mas ela diz sacro ofício, né, sagrado ofício, ou seja, a mediunidade é um sagrado ofício. Aquele que intermedia, ele intermedia por algo sagrado. Então, a fraude se torna ainda mais condenável aos olhos que ele aqui apresenta. E, já que finalizando, se os falsos médiuns não fizessem mal senão a si próprios, sem problema nenhum, só haveria um meio mal. O que é mais deplorável são as armas que fornecem aos incrédulos e aos descréditos que lançam sobre as questões no espírito dos indecisos desde a reconhecida fraude. Então, o grande problema é esse: prejudica não só a si mesmo, que isso aí é o de menos, é problema de quem quer, mas prejudica a quem trata a coisa de maneira sagrada, de maneira séria. E ele ainda finaliza dizendo: ainda que não houvesse fraude, nem por isso a censura deixaria de atingir aquele que especula com uma coisa tão sagrada como as almas dos mortos. E, particularmente, eu também levo uma seriedade para isso, tanto pelas questões pagas, mas também até mesmo dentro das casas espíritas, quando a gente não trata a coisa mediúnica de maneira muito forte, não trata de uma maneira muito séria. Então, as pessoas deixam as coisas, levam à revelia a fala dos espíritos. Pelo menos eu pude presenciar em alguns momentos as pessoas achando engraçado a forma como o espírito se apresenta, a fala como ele apresenta. Isso é muito degradante, porque eu vejo da seguinte forma: quem está ali, ele está abrindo o seu coração, ele está falando aquilo que é do seu íntimo, ou seja, é um ser humano que está abrindo a um grupo de pessoas, confiando que aquela coisa é sagrada. Então, se você não trata isso de maneira séria,
realmente é degradante e essa pessoa não deve estar nesse lugar que está. Então, Kardec chama a atenção dos estadunidenses, em nenhum momento menosprezando esse grande país, mas falando que essa reivindicação deveria vir antes da análise dessas atitudes da coisa espírita. Ou seja, ao invés de estar prestando bom serviço, está prestando serviços individuais e pessoais. Estou sendo redundante aqui. Então, é isso. Acho que foi bem rápido aí. Deixa os comentários agora. Foi rápido mesmo. Mas é porque o artigo é pequeno, não é tão... Cadê o Rian? Itamar, agora não? É porque é o próximo é Itamar, então já Itamar, pode por favor, tomar. Itamar. Eu fiquei fechado aqui e... Beleza. As dissertações e ensinamentos espíritas, ditados espontâneos, é interessante a diferença que a gente já percebe, né, das conversas, das palestras familiares ou conversas dos espíritos, que normalmente eram evocações, eram sempre evocações. Já os ditados, e Kardec aproveitava nessas evocações, além das perguntas, além dos questionamentos para os espíritos evocados, normalmente com São Luís, e normalmente também notas. Nos ditados espontâneos, não. Ele apenas publicava as mensagens e dificilmente fazia algumas observações. Raramente. Eu estive fazendo uma pesquisa muito difícil, mas ele aproveitava muitos desses ditados para levar para as obras subsequentes. E aí, nós vamos ver logo esses artigos, essas mensagens de Erasto, a grande maioria delas voltadas para a mediunidade, para explicações da mediunidade, voltadas para assuntos pertinentes a médios, a papel do médios, a mediunidade nos animais. Nós vamos ver, inclusive, 3 artigos no mês que vem. Eu até sugiro que dê uma lida com bem atenção. Se escolher, será ótimo, porque são 3 artigos maravilhosos. Eu apresentei, digo para vocês, todos 3 foram levados para o livro dos médios. Um, mediunidade dos animais, outro na transportes e outro o lado moral, a influência moral dos médios. Então, fantásticos as 3 mensagens de Erasto, como essa também aqui, o papel dos médios. Né? Além dessa mensagem papel dos médios, 2 mensagens maravilhosas a nível de literatura, de Gerard de Nerval e de Alfred de Musset, escritores franceses daquela época, mas com um conteúdo realmente, um eu poético fortíssimo, principalmente de Alfred de Musset, maravilhoso. E, por fim, uma mensagem de Fénelon, que foi trazida, foi mandada pelo senhor Sabot, lá de Bordeaux. O senhor Sabot foi, inclusive, eu acho que o mês passado a gente não leu isso, viu? Mas é interessante que a gente dá uma relembrada. A carta de Rostand para Kardec. E Rostand foi o início... Sabe onde foi que Rostand iniciou? Iniciou justamente em Bordeaux, lá no Centro Espírita do senhor Sabot. E está lá no mês de maio essa carta, o primeiro contato de Rostand, João Batista Rostand, o homem dos evangelhos, né? O homem da revelação, teve seu início lá com o senhor Sabot. Mas as mensagens do senhor Sabot, mensagens interessantes. Nesse artigo, nessa mensagem de Erasto, tem ensinamentos maravilhosos aí. Ele vai falar sobre o papel dos médios nas comunicações. E ele vai dizer que o ponto-chave de todo o processo mediúnico, aí ele vai generalizar, ele vai dizer, quer seja médios mecânicos, semimecânicos ou simplesmente intuitivo, todo o processo se dá através do pensamento. O processo é mental. E aí ele vai dizer, olha, nós já vimos isso no Livro dos Espíritos, que o pensamento é a linguagem universal, alguns artigos anteriores também. E ele vai dizer, os nossos pensamentos não têm necessidade da vestimenta da palavra. Né? Isso é maravilhoso. Ele pensou, nós
simplesmente pensamos também. Só que aí vem a explicação por que os espíritos necessitam do encarnado para transmitir suas mensagens aqui. E aí ele vai dizer, o espírito encarnado, que nos serve de médium, é mais próprio para dar o nosso pensamento para outros encarnados. Se bem que não compreenda que um espírito desencarnado e pouco avançado não poderia fazê-lo, porque o ser terrestre coloca o seu corpo como instrumento à nossa disposição. O que é que eles utilizam da gente? Então, o médium tem a predisposição orgânica, tem o corpo, está vivenciando com o mundo material, tem as emoções, sensações, percepções do encarnado. E é lógico, vai servir de intermediário e outros encarnados têm uma percepção muito mais material do que se fosse um desencarnado. Olha uma explicação interessante disso aí. Aí ele vai trazer uma explicação também sobre a preferência dos espíritos por determinados médiuns. Eles têm preferência, sim. Ele vai dizer, assim, quando encontramos num médium o cérebro equipado de conhecimentos adquiridos em sua vida atual e o espírito rico de conhecimentos anteriores latentes, próprios para facilitarem as nossas comunicações, deles nos servimos com preferência. É lógico isso. Né? Veja bem, o conhecimentos adquiridos, ele não fala do aspecto moral. E mais na frente, eu vou aproveitar logo isso que ele vai dizer aí. Na outra página, ele vai dizer, por essas razões que nos dirigimos, de preferência às classes esclarecidas e instruídas para a divulgação do espiritismo e o desenvolvimento das faculdades mediúnicas da escrita, se bem que seja entre essas classes que se encontram os indivíduos mais incrédulos, mais rebeldes e os mais imorais. Então, na realidade, em algumas circunstâncias, eles vão optar por quem oferecer melhores condições para transmitir a mensagem. Não vamos dizer sempre, mas em algumas está aqui, a informação de Erasto. Quem está dizendo é Erasto, não é eu não, viu? Com um médium cuja inteligência atual ou anterior, faltando 5 minutos, me avise aí, doutor Ian. Com um médium cuja inteligência atual anterior se encontra desenvolvido, nosso pensamento se comunica instantaneamente de espírito para espírito. E ele ainda vai dizer aí, e porque qualquer que seja a diversidade dos espíritos que se comunicam a um médium, os ditados obtidos por ele, mesmo procedendo de espíritos diversos, trazem uma marca de forma e cor pessoal desse médium. Ou seja, tem sempre o teor anímico, toda a comunicação tem o teor anímico, tem a vestimenta do médium, por isso que tem as características do médium. Se é Chico, se é Divaldo, se é João, se é Pedro, se é Manuel, e ele faz o quê? Ele faz uma metáfora justamente com a luz atravessando um vaso de vidro. Se o vaso está limpo, vai transmitir, vai chegar do outro lado com maior limpidez. Mas se está sujo, vai chegar com sujeira. Se o vidro é verde, vai chegar com uma coloração verde. Ou seja, tem sempre a presença das características do médium. Aí ele vai dizer, com efeito, quando somos obrigados a nos servir de médios poucos avançados, o nosso trabalho se torna bem mais longo, bem mais penoso. Ele chega a dizer que vai mexer justamente o quê? Nos escaninhos do médium, ou seja, no inconsciente, nas lembranças, como se fosse arrumando letras, como se fosse arrumando palavras, e realmente deve ser complicado. Embora fique claro de que é o pensamento que ele vai emitir, e o médium vai captar esse pensamento, vai passar com as suas emoções, suas sensações, suas percepções, e, por fim, ele vai dizer que
Quando quer proceder por ditados espontâneos, vai agir sobre o cérebro, sobre compartimentos dos médiuns, e aí vai reunir esses elementos. Aí agora a gente já percebe uma mistura do pensamento de Erasto e Timóteo. Olha o que ele vai dizer. Porque, como disse Erasto, então quem está dizendo aqui é Timóteo, porque essa mensagem é de Erasto e de Timóteo. Aí a gente já percebe aqui. Porque, como disse Erasto, em uma precedente instrução, no artigo anterior, frequentemente o vosso cérebro está numa desordem inextricável e nos é bastante penoso. Imagine eles mexerem justamente o quê? Com a atividade mental nossa, quando a gente está numa condição desequilibrada, ou desajustada, ou desalinhada, ou cheio de coisas. Então, realmente, deve ser um esforço enorme para conseguir ajustar. E ele finaliza dizendo o seguinte, como dissemos, os espíritos não têm necessidade de revestir o seu pensamento. Percebem e comunicam o pensamento pelo único fato de que neles existem. E aí, a transmissão de ordem mental. Inclusive, eles percebem, né? Até nos nossos estudos, quando a gente está assim desconectado, com certeza eles percebem. 5 minutos. 5 minutos, Itamar, agora. Aí, no próximo artigo, na próxima mensagem, né? Aí já é a mensagem de Geraldo e Nerval. O Hospital Central é uma coisa realmente, eu já li 5 vezes isso, gente, um negócio fantástico. É um negócio fantástico, profundo, poético, a presença do eu poético, né? Sabe quem foi esse cidadão? Esse Gerard Nerval, um grande escritor francês, que desencarnou com 46 anos, em 1855, e se suicidou com enforcamento. Ele fora suicida. Nós estamos em 1861, mas em janeiro ele já escreveu mensagens. Em junho também ele escreveu, e agora em julho novamente. Então, aí, derrubando mitos a respeito do suicida que vai ficar penalizado o tempo todo em Vale dos Suicidas. Olha o cara aí, olha o cara escrevendo aí, pouco tempo depois. Né? E realmente uma mensagem profunda. Vamos analisar só o início, quando ele vai falar aí, o eu poético dele se revelando para mostrar o quê? Para mostrar a imortalidade da alma. E aí ele vai trazer, né? Dizendo que ele vai estar andando pelos bairros de Paris, perto da Catedral de Notre-Dame, e aí ele vai dizer, esse quarteirão foi desde Corro de Miracles, é um bairro favelado de Paris. E vai dizer que muito dessas pessoas pobres, miseráveis, iam para o hospital e de lá simplesmente ia para o necrotério. E nesse necrotério, essas pessoas simplesmente serviam de experiência científica, onde estudantes de medicina iam dissecar, né? Ia fazer pesquisas, e ele vai dizer, era um estudante de medicina, como se disse. E o estudante zomba dele, dizendo, eu dessequei aí o cadáver e não via alma. Então, ele vem trazer justamente essa característica, né? A presença fria da ciência materialista, dizendo, não existe alma. O que, numa linguagem simples, é o que ele quis dizer. Mas aí ele disse, olha, eu depois vou continuar. Só que quem continua não é ele. Quem continua é quem? Outro escritor que também desencarnou com 46 anos, o dramaturgo e poeta Alfred de Musset, que traz um texto mais bonito, mais poético, um texto maravilhoso, falando justamente o quê? Descrevendo, aí ele cria uma personagem que é uma mulher, e essa mulher, em frente à fachada desse hospital, vai falar a respeito das dores do corpo, das provações, das dificuldades, sobre as inquietudes do ser humano diante do sofrimento e, principalmente, sobre a ausência, entre aspas, de Deus segundo aquelas pessoas. E ela vem dizer, olha, não, Deus não está ausente, Deus está presente, e essas pessoas que estão sofrendo, esses infelizes, não está esquecido por Deus. Olha o que ela diz,
Deus está ainda mais esquecido diante desses infelizes vencidos pelo sofrimento? Aí ele vai dizer, não, de jeito nenhum. Por quê? Porque tem a presença da caridade e do amor. E aí ela vem falar sobre a imortalidade da alma e de devagar. Uma maravilhosa notícia, dizei àqueles que sofrem, que estão abandonados, que Deus, seu Pai, não está mais refugiados no céu inacessível, e que ele servia para consolá-los e assisti-los, os espíritos daqueles que perderam, que seus pais, suas mães, seus filhos inclinados à sua cabeceira, falando. Aí vem trazer a presença da imortalidade da alma e vai dizer, legiões de espíritos mais numeráveis, mais brilhantes do que as estrelas, expulsavam de diante deles os impuros vapores, falando justamente a respeito da importância da dor, do sofrimento, mas que a alma continua imortal. Então, realmente uma coisa maravilhosa de Alfredo Musset, e que, por fim, ele vai dizer, olha, estão dizendo que eu estou louco, mas eu não estou louco. O espírito continua vivo. Então, uma linguagem poética belíssima. E depois, Gerardo Nerval vai dizer, meu nobre amigo Musset terminou por mim o texto. Ele vem, o Gerardo Nerval vem para dizer, aquilo que eu disse que eu ia terminar, ele terminou. E, por fim, uma mensagem de Fennel, que é essa do senhor Sabó, que vem falar sobre a prece, é uma mensagem muito bonita, onde vai falar sobre a importância da prece como sendo um alento, como sendo uma forma, um mecanismo de diminuir as dores, as angústias e os sofrimentos. Beleza. Em cima. Aqui, depois que o pessoal já se alimentou bem, né? Fica tirando a bolacha do céu da boca, parece que estão comendo ostra. Não, ainda estão comendo, ainda estão. É pipoca. Quando a ostra engancha assim, é porque não foi consagrada ainda. Devia ter pago ao sacristão, viu? Alex, é você, Alex. Nem só de pão vive o homem, Rian. Então vamos lá para a parte espiritual também. O nosso amigo Clécio Internacional, o cara está em São Francisco, rapaz, ou inveja retada. Né? Mas vamos lá. A apresentação de Aneni, essa evocação do amigo, e assim, eu vou ser bem breve, porque as apresentações foram bem colocadas, né? E a apresentação de Janine mesmo tá comentando, ela falou bem sobre isso, sobre a questão da consciência espiritual do camarada, né, que veio tranquilamente e narrou como se encontrava lá no plano espiritual, comentando, fazendo alguns comentários, inclusive demonstrando através do caráter dele, de algumas questões, comprovando que era ele mesmo. E a gente só faz a observação da seguinte forma: a gente tem que lembrar, e essa evocação vem nos mostrar justamente isso, que assim, ó, as relações e, e entre pessoas, elas não se acabam com a morte, né? Com a passagem para o plano espiritual. Então, quando o amigo foi evocado para narrar como se encontrava, ele veio de bom grado e comentou como é que se encontrava, tudo direitinho, justamente porque essas relações não se acabam, né? Apenas um mudou de dimensão, saiu do plano físico, grosseiro, para um plano mais diferente, vamos dizer assim, né? Então, e o outro, se tiver a mesma consciência do amigo, também irá encontrar no lar na mesma dimensão. Senão, o amigo que está mais elevado vem de encontro ao que está menos, mas as relações vão continuar as mesmas. Quem de fato é amigo vai continuar sendo amigo e assim por diante. Aí me veio na lembrança, quando ela estava falando, não só do texto de Aneni, quanto o de Itamar, que estava falando dos médiuns, a gente observa também, ó, aí eu já passo
em conjunto para o de Itamar, né? A gente observa o seguinte, o quanto o médium influencia e quanto o espírito tem dificuldade de encontrar vamos dizer assim, uma ferramenta, um instrumento para passar mensagens sem essa interferência. Porque me veio na lembrança, quando Itamar estava falando sobre essa questão do animismo, me veio na lembrança aquele fato que, inclusive, foi colocado no filme de Chico Xavier, o fato dele ter ido sem conhecer os envolvidos, sem conhecer a história de cada um, e ele foi instrumento do espírito que tinha sido, entre aspas, assassinado, e veio inocentar o suspeito, né, o réu que estava sendo julgado. A gente observa que Chico Xavier escreveu uma carta com a própria letra dele, de Chico. Por quê? Porque a primeira parte da comunicação foi como Itamar falou, pensamento a pensamento. Então, Chico Xavier apenas, recebendo a transmissão do pensamento do Espírito, transcreveu para o papel. Só que precisava de uma comprovação. Aí o Espírito tomou a mão de Chico, com certeza deve ter tido ajuda, porque acredito eu que ele sozinho não teria essa condição, e em um mecanismo para poder ser comprovado, o Espírito assinou a carta, que no estudo grafoscópico, a perícia concluiu que aquela assinatura era, de fato, do morto. Maior comprovação de que há vida após a morte e há essa possibilidade de comunicação do plano espiritual com o plano físico, maior do que essa, eu estou para ver, né? Mas a gente fica diante da apresentação de Itamar, nessa dificuldade. Você vê que o espírito não escreveu a carta completa com a letra dele, tomando a mão de Chico, falando, não, vou escrever a carta logo com toda a minha letra para, de fato, comprovar e assinar. Não. A primeira parte, a carta toda, aliás, foi com a letra de Chico, e apenas a assinatura que foi do espírito. Então, a gente imagina que não foi possível a carta inteira justamente por conta dessa dificuldade, né? E a gente tem que lembrar o seguinte, gente, é como o Itamar falou, é transmissão de pensamento, é pensamento a pensamento, ok? E a gente tem que lembrar também o seguinte, existe essa possibilidade de comunicação? Claro. Pensamento, sim. Perispírito a perispírito, ok. Um minuto. Mas são dimensões diferentes. E tem essa dificuldade. O fato de ser dimensões diferentes impõe certas barreiras, ok? E a gente precisa compreender isso tranquilamente. E, Clécio, eu só tenho a comentar o seguinte, Clécio. Infelizmente ou felizmente, eu não sei, porque isso aí não é questão de julgamento, eles que se virem nesse sentido, mas a sociedade estadunidense, ela é extremamente material, só pensa no money, no trabalho remunerado. E os médiuns de lá não seriam diferentes. Tendo esse dom, meu amigo, iriam cobrar não, cobram, e muito caro. Escrevem livros e cobram caro para isso. Beleza. Val, por favor, Val. Vamos lá. Eu vou começar pela Ani. A Ani foi ditados espontâneos? Foi não, né, Ani? Palestras. Foi pipoca espontânea? Foi. Foi pipoca caramelizada? Vamos lá. Ó, já perdi tempo. Vamos lá. Vamos lá. Gente, eu amei esse aqui, esse tema.
essas conversas familiares. Eu queria poder, abrindo parêntese agora, eu acho que eu vou fazer dentro de casa esse grupo familiar para fazer. E engraçado que a gente é proibido de fazer mediúnica em casa, mesmo tendo médium em casa, né? Não nos é permitido, a gente não pode fazer, mas Kardec fazia. É incrível isso. Porque as conversas familiares de além-túmulo eram essas reuniões familiares, onde as pessoas conversavam com os espíritos. E o mais interessante de tudo isso que eu acho nas conversas familiares é que a convivência entre o mundo espiritual era muito mais ampla. As pessoas deixavam de temer a morte, tinha o diálogo com os espíritos desencarnados. Gente, eu fico vendo assim, não era para a gente fazer isso de uma maneira, claro, como ele faz, com método, com estudo, com discernimento, todo um preparo. Eu amei aqui, porque quando a gente, quando os nossos amigos, os nossos entes queridos, eles vão para a erraticidade, isso aqui vai nos mostrar, nos demonstra essa fala aqui, da proximidade deles. Recentemente, eu recebi uma carta de uma amiga minha que partiu, ela escreveu para mim, ela falou algumas coisas que, meu Deus, é exatamente isso aqui. Então, aí a gente vai ver realmente a comprovação da imortalidade da alma, e como ele diz aqui, que o amor, ele não é rompido por conta dessa separação. E ele vai dar alguns ensinamentos aqui, né? Falar para um amigo da preciosidade da vida, que o espírito precisa lembrar disso, que nós precisamos lembrar disso, que como a vida é preciosa, que às vezes a gente esquece, né? E outra coisa, que o amor, ele também é aprendido. Como é que se diz? Eu também, como Ani, a questão da emoção, do amor, mas o conhecimento ele é muito necessário também, porque amor também se aprende. A gente já sabe que o amor precisa ser aprendido. Para quem não tem conhecimento, só o amor não resulta em nada, e até porque a doutrina nos fala isso, né? As duas vias. Outra coisa aqui que ele coloca que eu achei linda é quando ele diz assim, que o teu pensamento seja ornado em flor, ou seja, ele diz que colhe flores, né? Quando o amigo colher flores, que ele pensasse nele. Eu achei isso lindo. Então, uma forma dos dois estarem conectados para estarem assim, né? Bem, outra coisa aqui do Clécio. Clécio, gostei dessa técnica sua, amei. Ele foi falar dos americanos. Gente, ele botou o papel de parede. Ele foi fantástico. Ele foi falar dessa mediunidade, ele já botou. Ele foi exatamente para o estado, para a América do Norte. Achei massa. E aí a gente lembra, eu acho que eles também queriam, né, esse título de honra, porque se a gente for lembrar, as irmãs Fox, elas começaram aí. Eu acho que é por isso também que eles queriam esse reconhecimento, não é? Porque as irmãs Fox, com os raps, no início do espiritismo, foi lá, foi na América do Norte. Então, essas batidas, esses raps foram todas lá. E lembrando que tem, eu acho que a gente já até falou sobre isso, eu assisti, eu até botei, eu acho, para vocês, um documentário na Netflix que chama Vida Após a Morte, que vai retratar exatamente a história dos médiuns americanos, que eles, de fato, eles tomam como profissão. Diferente de nós, que a gente não toma como profissão, eles são profissionais. A exemplo, eles são, paga-se o dia dele para eles irem, vamos fazer, a gente está aqui numa festa, a gente chama um médium, ele vem para a festa para poder ler mão, falar, cartomancia, e a gente paga por isso, né? Para a gente ficar sabendo o que é que vai acontecer. Então, lá, ele vai falar isso. E Kardec, de maneira maravilhosa, ele vai colocar por que é que não tem que ter esse título. Por conta da cobrança, não existe cobrança para a mediunidade, né? Até porque no livro dos médiuns a gente encontra, dai de graça o que de graça recebeste no Evangelho. E aqui ele vem dizer para a gente que a única coisa que tira
ou que nos garante contra a trapaça do médium é a sua moralidade. É a sua moralidade. E outra coisa, onde tem interesse, nós temos que suspeitar. A gente tem que suspeitar mesmo onde tem interesse. E as de Itamar, adorei as dissertações, amei as dissertações, e aqui ele só vai nos lembrar da questão da comunicação, do fenômeno, como ele se opera. Aí ele diz aqui uma coisa que a gente já sabe, mas só reforçando o que ele traz nesse artigo, que quando os espíritos eles são obrigados a se servir de médios pouco adiantados, é penoso o trabalho que eles vão realizar, porque vai dar muito trabalho realmente. Então, é por isso que é muito melhor a gente ter conhecimento, que a gente estudar, aliado à moralidade, para que o trabalho da espiritualidade realmente fique mais fácil. Aí ele vai dizer o seguinte aqui, que eu achei também muito interessante. A gente fala de matemática, aí ele... Imagine falar de matemática para quem isso é estranho. Aí ele diz assim, mas às vezes a pessoa, o médium, ele tem isso latente nele, né? Então pode sair dos arquivos mentais, ele pode não ter tido nessa existência, mas está lá nos arquivos mentais. 1 minuto. Achei muito bom. 1 minuto, tá bom. Outra coisa aqui, do hospital público, né? Como é? Senhorita Didier, não, senhor Didier, ele fala aqui uma coisa muito interessante, que, quando ele diz assim, efetivamente, o corpo, que ele vai falar do necrotério, né, lá no início, é aí que o corpo é recortado para servir à ciência. Mas é também aí que a ciência subtrai à fé o menor vestígio de esperança. Gente, eu achei isso de uma profundidade, não é? Que a ciência realmente, ela fria, ela mata a fé. Que a ciência, com toda essa frieza, quando ela não está revestida desse sentimento, realmente, ela mata a fé e mata a esperança também. Só isso. Ivone, por favor, Ivone. Vamos lá, né? Eu vou procurar só enfocar os pontos mais importantes para mim. Nas conversas familiares, eu vou ressaltar aqui esse presságio, né, desse amigo, já prevendo o retorno do amigo, né, que ele viria no último dia e tomar-te-ei pela mão para te mostrar o caminho que já percorri. Olha que mensagem importante para todos nós, né? A gente saber, todos nós temos um amigo, um familiar querido, e que não vai estar sozinho, né? Vai ter alguém para nos guiar nesses momentos, né, difíceis para o desencarnado, né? Então, saber que tem alguém ali para nos guiar nesse momento é muito acalentador, né? Então, ele fala isso e eu achei assim de uma importância muito grande para todos nós. Com relação à exploração do espiritismo, realmente, graças a Deus, as lições que a gente tem trazida por Kardec nos esclarece muito bem com relação a como lidar com a mediunidade, né? Justamente foi ele que dignificou a mediunidade, santificou, e a gente percorre o caminho da mediunidade com Jesus. Nós sabemos que não existe preço, os espíritos não estão à nossa disposição, a hora que a gente quer, né? Que não é bem assim. É uma experiência aqui que a gente analisa e vê que os caminhos trazidos pela espiritualidade maior e pelas lições trazidas por Kardec, né? O caminho é outro, que ele coloca como a mediunidade com Jesus, né? Que é uma mediunidade que visa o engrandecimento do médium, no trabalho da caridade e do amor ao próximo. Nas dissertações e ensinamento, eu achei riquíssimo essa matéria,
Primeiro, porque nos traz um esclarecimento importante com relação ao animismo, né? E aí a gente sabe que o animismo existe em todas as comunicações, existe o animismo. Só que tem animismo que o médium terrível, né? Termina modificando totalmente aquela comunicação. E existe o animismo onde o médium melhora a ação, né? Que era o caso de Chico Xavier com as comunicações, né? Que ele melhorava, muitas vezes ele melhorava aquela comunicação, né? Que traz algumas características do médium, como ele coloca aqui, né? Que eles trazem uma marca de forma e de cor pessoal a esse médium. E realmente a gente sabe disso, que tem essa parte anímica. E outra parte aqui também é com relação, quando o Val fala aí, que Kardec fazia as comunicações em casa e que a gente, né, hoje a gente já não faz. Primeiro dizer que a gente faz. E lembrar que a comunicação não é só a psicofonia, a psicografia, existem outros tipos de comunicação. Eu mesmo, nas minhas reuniões de evangelho no lar, eu sinto a presença de minha mãe, a parte intuitiva, que eu tenho uma mediunidade mais intuitiva, vejo que ela está muito ligada nessa. Então, é uma reunião mediúnica, não deixa de ser, onde eu tenho esse contato e recebo as intuições. Entendeu? Não é comunicação? É, sim. Então, é porque a gente quer fazer daquela forma de Kardec, mas Kardec tinha um objetivo muito grande, que era trazer ensinamentos, e aí precisava da mediunidade de psicofonia, de psicografia. Então, a gente tem que ver o tempo e a necessidade, o objetivo grandioso. A espiritualidade superior não faz nada por acaso, sempre visa um projeto maior, né? Tudo é preparado com antecedência. Então, mas eu não vejo que não existe. Nas nossas reuniões do Evangelho no Lar, eu vejo como reuniões, né, mediúnicas. Não tem a psicofonia, não tem a psicografia, mas tem outros tipos de comunicações ali, né, atuando. E isso aqui também é colocado nas dissertações, né? Quando ele fala da inteligência atual, dos médios, né? Dos recursos que o médio dispõe para ser utilizado pela espiritualidade, né? E ele fala que, mesmo que o médio seja intuitivo, semimecânico, mecânico puro, então tudo isso é mediunidade, que a gente pode aproveitar e trabalhar dentro dos nossos recursos e das nossas necessidades, né? Então, eu vejo por esse lado. O outro, eu ressalto mais essa, porque ela traz muita instrução, essa do papel dos médios nas comunicações. E aí eu também dizer do grande objetivo e do papel maior do médio na questão do estudo, e a gente vê que a maioria não se prepara dessa forma, com estudo, com esse investimento, né? Porque isso facilita as comunicações. E aí a gente fica observando nas reuniões mediúnicas, eu já fiquei muitas vezes parada só observando como acontecem as comunicações, e eu duvidava muito das comunicações e continuo ainda duvidando. Quando a gente estuda isso aí, desse papel dos médios, as dificuldades trazidas pelos médios para que os espíritos possam se comunicar. E aí você vai para uma reunião mediúnica, eu estou finalizando. E aí você vai para uma reunião mediúnica e você vê aqueles médios assim, que não quer estudo, que só vai na casa espírita para aquela reunião, e ali, na maior facilidade, eu realmente duvidava e continuo duvidando, porque quando a gente estuda isso aqui, nesse papel dos médios, a gente vê o esforço que o médico tem que fazer, né? Pronto, terminei. Pronto, agora sou eu. De Eleni, né? Foi muito poético mesmo, o cara escreveu tudo com muito sentimento, mostrou toda essa condição. Aí eu lembro daquela piada que geralmente a gente conta, né? Olha, se tu morrer primeiro, diz que tem baba lá no céu, né? Aí uma amiga aparece para o outro, tem baba, vim lhe dar duas notícias. Um é que tem baba, aí o cara, tem baba, beleza, e qual é a outra? Você está escalado para a semana que vem. Pronto, então,
já deu o aviso, respondeu 2 vezes, mas é natural que os laços continuem, né? E ele foi muito poético mesmo, e tudo aquilo, ele se despojou de muita coisa, ele melhorou, elevou-se, porque deixou muita coisa aqui na Terra. É interessante que ele mostra lá o livro do destino, né? Que o Evangelho é o livro dos destinos, né? Quando ele usa isso aí. O Clécio falou do novo espiritualismo, o moderno espiritualismo que acontece nos Estados Unidos, e Val já disse, acontece até hoje. Não adianta, né? Os médiuns lá ajudam a polícia, recebem as recompensas, às vezes ganham, às vezes não ganham, e eles estão fazendo um papel em que eles acreditam que estão sendo úteis. Enfim, é o problema, como Alex também falou, que são extremamente money for me, money for nothing, money for ever, tudo. Então, eles vão viver a vida deles nessa situação. O de Itamar é muito interessante, que a gente vê que o Geraldo Deverna, né? O Geraldo Devernal e o outro Musselá continuam com as suas habilidades de escritura lá do outro lado, né? Falam também de uma forma muito interessante. E engraçado é que quando lê esse texto aí só aparece as coisas de Victor Hugo, né? No Corpo de Notre Dame, quando ele fala lá das ruas de Paris, lá daquela coisa todinha. Mas só dizer, Itamar, que o senhor Sabor foi no mês passado, foi em junho, e no nosso grupo só teve 2 votos. Então, meu amigo, você é ruim de lobby mesmo, viu? Busca ajuda aí do povo para fazer lobby, que desse jeito não vai não, porque o senhor Sabor foi no mês passado, essa coisa de Rustem também. Mas, enfim, eu acho que tem essas coisas para ressaltar. A revista desse mês tinha muito assunto, muito boa mesmo, a gente falou aqui semana passada. Mas é isso aí, gente. As minhas considerações são essas, né? O senhor, o Devernal e o Demusset são essas colocações e pronto. Só. Eu fui mais rápido. Pronto, a gente tem 20 minutos para as 10. Vamos ver como é que nós vamos fazer agora, né? Ou o que vamos fazer. Quem quer falar mais? 10 para as 10 começa a vibração, né, Itamar? Vamos em 10 Engraçado minutos. que eu fui anulada do grupo, ele não me deu direito de falar nada, vocês repararam? Eu também Eu não não. faço nem questão. Não, Nem foi Clécio, Porque não voltou para ninguém, não. Não voltou, ele errou. Eu que Mas errei. eu não brigo por causa disso, eu adoro ficar ouvindo. Eu amo ficar ouvindo. Ele não voltou, Ni. Ele esqueceu de voltar. Foi, desculpa. Ele esqueceu. Tem nada. Olha, Fantasminha, eu te perdoo. Agora, deixa eu só Tudo dizer com uma coisa inveja. antes de voltar. Deixa eu dizer uma coisa. A gente tem que decidir a última revista como vai ser, ficou para a gente votar hoje, e a vibração, né? Bora fazer o trabalho logo todo, depois a gente faz o resto. A gente pode fazer, sabe o quê? Clécio, eu e você, que a gente ficou faltando, e os outros. Itamar também, acho que não falou, não foi, Itamar? A gente pode diminuir nosso tempo. Dê menos tempo para a gente, aí pronto, que aí adianta. A única coisa, deixa eu ver o que me chamou a atenção, do hospital, é a questão de que o ponto de vista realmente de cada um é muito diferente. Quando ela fala, aquela mulher diz, quando ele pergunta, qual é a dor pior? É a dor física ou a dor moral? A dor, né, da alma, alguma coisa assim mais espiritual, mais intrínseca. E aí diz, vai perguntar àquela que não tem o que levar para comer, vai àquela que viu que o marido saiu e que não trouxe o pão para o filho. Então, assim, me chamou a atenção, porque é uma coisa que a gente já sabe, mas para que nos sirva de reflexão realmente, que a gente não pode querer que a forma da gente ver seja a forma do outro. Porque quem realmente está sem comer há 3 dias, não venha falar de Jesus, entre aspas, de evangelho, se você não der primeiro o pão. Para a gente que tem todo dia o que comer, que tem aqui milhões de agasalhos para vestir, cobertor. Então, assim, é diferente e a gente tem que realmente levar, assim, não estou dizendo que não vai falar de Jesus, mas primeiro dê o pão, primeiro aqueça o corpo físico para depois aquecer a alma. Então, assim, é só aquela questão de que realmente a gente não pode impor religião, forma de pensar, isso se estende muito mais além.
Cada um tem o direito de achar o que melhor lhe apraz e levar a sua vida como melhor lhe convier. E a nós cabe dar o apoio às pessoas de acordo com o que elas necessitam e requisitam de nós. Com relação aos médiuns, em todos os cantos a gente vê isso, ainda é natural, porque estamos nesse processo evolutivo. Se eu acho que aquilo vai me dar um retorno financeiro e eu, assim, me conduzo, como vocês disseram, cada um vai responder por si. Gente, isso é na vida, isso não é para médium, não. Eu converso muito com a Val, porque a gente é muito requisitada para trabalhar particular e em clínicas. É tão complicado você não ceder e ainda continuar pelo SUS. E os convites são tentadores, porque pelo SUS desgasta, você se estressa. Eu estou falando da minha profissão. Você se estressa, você tem que atender o dobro, o triplo para ganhar aquilo que você ganha atendendo um terço. Então, assim, é porque eu vim nessa encarnação com esse propósito de dar atenção ao SUS. Eu quero, porque eu sei que eu preciso, Eleni, para ficar bem. Mas, realmente, tem horas que quando eu estou muito cansada, eu digo, poxa, parece que eu vou diminuir. Aí vem alguma coisa, não diminua, não. Continue, vá vendo o que você pode fazer. Porque isso eu acho que vocês, na vida cotidiana de vocês, também deve acontecer isso. É muito tentador a questão do conforto, do poder descansar mais um pouco, de ter os prazeres que as questões materiais nos dão. Então, que nos sirva de lição dessa forma, já que a gente não é o médium que cobra, mas será que a gente gosta ainda de receber algumas coisas em troca das coisas que a gente, ou na nossa própria profissão, que nos sirva de lição? E pronto. Acho que tinha mais alguma coisa, mas o resto eu tenho certeza que alguém complementa aí. Clécio? Meus pontos aqui, eu acho que bate bastante em cima do materialismo. Acho que todos os textos aqui, de certa forma, há um combate extenso aqui ao materialismo. Foi justamente o que Kardec fez aí, nesse texto que eu apresentei, nem tanto pelos estadunidenses estarem fazendo isso, né? Ele poderia não concordar. Ele só se manifestou no momento em que alguém se reivindicou tal coisa para si, né? Como se fosse um mérito, uma honra, como algo se tornou totalmente público, assim, mundialmente. Então, eu quero ser o dono, né, do boizinho aqui, da vaquinha, que está rendendo frutos aqui. Então, a questão é essa. Então, ele chama a atenção disso para debater esse materialismo exacerbado. Contanto que esse materialismo ele está aí em quase todos os textos, né? Nas falas que foram também comentadas aí. E esse materialismo também, nos pontos que foram colocados aí, elencados, coloca aí o espiritismo, de certa forma, pós-Kardec, acabou se pendendo para o lado dessa religião dogmática, vamos dizer assim, porque no momento em que você proíbe alguém de se fazer uma mediúnica em casa, sem saber quais os detalhes dele estar, né, os requisitos que ele utilizou, se ele tem estudo, se ele não tem, se ele tem base, como Kardec faria, se era uma pessoa de bem, se tinha aspectos morais, eu vou proibir. Quem proíbe é religião dogmática. Isso não é espiritismo de maneira nenhuma. Claro, deve-se ter cautelas, recomenda-se. A palavra correta seria essa, recomenda-se, e não proíbe-se. Da maneira como se coloca, muitas vezes, proíbe-se mesmo. E o suicídio, como Itamar fez uma colocação também aí, eu acho bastante interessante, porque o estado em que a criatura suicida, mas ele já tem uma consciência de que ele cometeu um erro. E eu tive não vou dizer satisfação, mas eu tive a experiência de conviver num comentário em que um espírito suicida se manifesta, uma pessoa em que eu conheci, e que ele tinha consciência, se arrependia, sabia que ele tinha que sofrer tais penalidades, mas ele tinha consciência, ele queria consertar e tudo, ou seja, o primeiro ponto ele já foi, que é o arrependimento. Então, ele já deu um salto. Se ele deu um salto, para o próximo passo, já é um caminho andado. Então, eu estou disposto, eu me arrependi, estou disposto a tal. Então, o espiritismo está bem claro. Então, alguém pode muito bem se manifestar tranquilamente, como pode também se reencarnar em determinado momento, se tiver, assim, a permissão divina, né? E, falando mais uma vez do materialismo, teve uma colocação aí sobre as experiências científicas que foram feitas, vou tentar ser o mais rápido possível, que em alguns momentos a ciência fez tantas experiências científicas que colocou em risco a vida de muitas pessoas
né, nesse dizer assim, eu vou abrir para ver o que é que tem dentro. Vamos colocar com essa brincadeirinha assim, né, que nem criança faz. Vamos ver o que é que tem dentro da cabeça, vamos ver o que é que tem dentro do intestino, então vamos abrir, começar a abrir as pessoas. Aí, não se contentando em abrir os corpos, eu tenho que ver como é que é o funcionamento disso. Então, vou ter que abrir os vírus para poder olhar também. Então, quantas pessoas na Cocó não poderam ter sofrido com isso também? Então, às vezes, a gente fica julgando, né, digamos, os religiosos pelos ataques, mas o que compete tudo isso é o quê? É a moralidade humana. Então, o que você tem em suas mãos, você vai usar. Se você for moral ou se for amoral. Essa é a questão. Ok, Itamar. A doutora Helenice tremeu toda com esse comentário de Clécio aí, viu? Na realidade, a ciência precisa avançar mesmo, viu? Minha opinião pessoal, Clécio. Eu acho que a ciência precisa avançar. Deixa eu confessar, eu fugi do Nina Rodrigues, não fui uma vez lá, gente. Beleza. Sobre a questão do materialismo de Clécio, né, vamos nos lembrar de uma coisa: no Brasil não se cobra, mas se aproveita para aparecer nas redes sociais, em programas de televisão e num bocado de lugar aí, ó, um bocado de médio aí que aproveita, inclusive hoje, cobra caríssimo, médios que a gente conhece que hoje abandonaram a doutrina, que cobra caríssimo para estar dando palestra aqui, ali e acolá. É uma forma, sim, de cobrar, de aproveitar disso, nós sabemos, né? Sobre esses dois, o que eu apresentei, Peixinho, uma certa vez, aí em Senhor do Bonfim, no Amacro, fez um comentário fantástico. Ele disse: onde é que estão os nossos escritores que desencarnaram? Onde é que está Machado de Assis? Onde é que estão esses escritores? Por que não aparece? Aparece um bocado de espírito nas mediúnicas, espíritos ignorantes. E é verdade. Tem determinadas reuniões mediúnicas, gente, que a gente assiste, que a gente participa, o pessoal analfabeto pior do que a gente. Vai ensinar o que a gente? Vai ensinar o quê? Eu confesso para vocês que eu fico assim também. Olha aí o exemplo. Por que Kardec colocou essas duas mensagens? Para mostrar justamente um conteúdo diferente, né? Eu acho que a gente tem que elevar um pouco. O pessoal, porque concordo com você, Ivone, um bocado de médios preguiçosos que não quer estudar, nem fazer estudo. Eu me lembro de Rui Diamantino, quando eu tinha 20 anos, que eu estava em Salvador, eu fui conversar com ele, né, pedir orientação, sabe o que ele me disse? Leia tudo de Machado de Assis, leia e releia, porque os espíritos precisam encontrar elementos no seu psiquismo para que eles possam trabalhar com isso. Está aqui Erasto dizendo: quando queremos proceder por ditados espontâneos, nós agimos sobre o cérebro, sobre os compartimentos do médium, isso sem seu inteiro desconhecimento. Não precisa o médium saber que ele está. O conhecimento está justamente o quê? De outras existências, mas principalmente da atual. E aí ele ainda diz, no caso da evocação, mas quando o próprio médium quer nos interrogar de tal ou tal modo, seria bom que disso se refletisse, fizesse perguntas metódicas, né? Olha, ele diz que não deve ser aleatoriamente, não, deve estruturar um questionamento para ver e repassar para o médium, que inclusive a gente condena, eu mesmo condenava isso aqui, e ele diz: quando as perguntas devem ser postas por terceiros, é bom, é útil que a série das perguntas seja comunicada adiantadamente ao médium, deixando claro que a participação do médium é muito. Alex citou o exemplo de Chico aí. Imagine um cara, né, com as antenas psíquicas de Chico, e só um outro caso que houve uma comprovação da caligrafia, mas veio um componente fortíssimo de Chico Xavier. As mensagens de Chico a gente percebe aquela coisa diferente. O Parnaso de Além Túmulo, que foi o primeiro livro. Parnaso de Além Túmulo, para mim, é a maior obra literária de Chico Xavier. Não tem igual. Porque ali a presença, eu ensinei literatura e eu tive a oportunidade de me debruçar há alguns anos sobre o estilo poético de cada um. Eu conhecia aquilo ali. E aí eu peguei com 2 professores de literatura não espírita e fizemos uma análise durante alguns anos, realmente um negócio fantástico. A gente percebe o estilo literário, aí vê os classicistas, os romancistas, e vê o estilo de cada um. Ali está presente realmente as características do
espírito quando estava encarnado, não mudou. Para mim, eu acho a obra mais fantástica de Chico é Parnaso de Além Túmulo. Beleza. Bom, deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui, olha. Sobre a gente fazer a última aula do dia 26 sobre os primeiros assuntos, eu vou pegar todo o primeiro assunto de todo mundo e colocar no grupo, tá? Aí a gente vê. Porque eu já vi que, por exemplo, Eleni só fala no quarto encontro, aí Clécio fala de Douglas Home, e depois Eleni fala o 2, entendeu? Tem o texto 1, tem o texto 2. Eu estava vendo isso. Então, eu vou pegar esses primeiros textos e colocar lá. Aí a gente decide. A Como é gente que escolhe, cada tem. um escolhe um texto. E Sim, dá tempo. Aí faz assim, expandido, 2 horas e meia, ao invés de 2 horas. Dá tempo todo mundo falar. dá tempo de comprar bolo, refrigerante, Também coxinha. há refrigerante, cada um Ô, bota Rian, café. Rian, hoje já houveram mais vários grupos que fizeram orações para João. A gente basta fazer aí uns 3, 4 minutos de oração. Não, bora fazer o que tiver que fazer, meu amigo. A gente está aqui. Depois a gente conversa. Aí 5 minutos. 5 minutos aí, Tamar. Você pode coordenar 5 minutos. Eu? Sim. É melhor vocês que conhecem o cidadão. Val, por favor. Então eu vou coordenar. É. Eita, Vamos mentalizar o nosso irmão João da Silva Oliveira, nosso confrade, que se encontra internado no Hospital Encárdio, de Feira de Santana, no bairro da Calilândia, e pedir aos espíritos bons que possam direcionar as nossas energias, os nossos fluidos animalizados para ele, para que seja beneficiado naquilo que venha a ser melhor para ele, enquanto espírito imortal. Então, façamos algumas orações mentalizando o nosso irmão João, pedindo a Jesus que o abençoe, que o ampare e o proteja.
Continuemos em oração, mentalizando a figura de Jesus, nosso dileto amigo, derramando as suas bênçãos para toda a humanidade, envolvendo a todas as pessoas portadoras do Covid ou aquelas pessoas que estão internadas nos hospitais, que sejam beneficiadas com essas energias de paz, de quietude, de esperança, auxiliando inclusive aqueles que estão no processo de desencarnação. E assim, Senhor, contando com a proteção dos bons espíritos que estão envolvendo nosso irmão João, atendendo naquilo que venha a ser melhor para ele, nós queremos te pedir, continua derramando as tuas energias de paz, de quietude sobre nosso querido planeta Terra. Que toda a humanidade possa se sentir renovada e predisposta a caminhar no direcionamento do bem e do amor. Que a tua paz esteja conosco hoje e sempre. E assim Ok. No decorrer do trabalho, eu tive uma visão de 4 companheiros do movimento espírita de Baixa Grande, contemporâneos de João, 2, inclusive, que iniciaram as atividades nos anos 70, e todos 4 desencarnados. Uma mulher e 3 homens. Já tem mais de 15 anos desencarnados eles, de 15 a 20 anos. E estavam presentes lá. E Deus abençoe ele, né? vai acontecer o melhor, o que precisa. Da Verdade. gente, a oração, né? Ô, Verdade. Itamar, como é o nome do rapaz que está à frente do movimento? Ele estava na reunião, esqueci, um forte branco, de Lá óculos. de Baixa Grande? Sim, ele está no conselho. Como é o nome dele? É com B, João. João, Deve ser alguma coisa pomponete, né? Não? Pomponete, coisa assim. O pessoal lá é muito pomponete. não. Não? Quem É está outro nome. é Beto, né? Não, Roberto ou é Beto? É, Beto. Gilberto Brandão. E não é um branco de óculos, É, de Pirá, é. meio forte ele? Ele não é meio gordo É isso assim? mesmo. Quem tá no Beto, chama conselho é ele. Beto. É, É ele. o nome é Gilberto Brandão. Aí chama Beto Brandão, né? Ele estava na É. reunião. Ele estava. Como é ele? Eu achei ele um pouco fechado. Beto é bruto. Pronto! Pronto! Foi Beto é bruto que é exatamente retado, mas é um isso. cabra bom, é um cabra muito sincero, muito correto, viu? Muito ético. E é um Mas cabra... eu Mas é achei ele muito bruto, muito é bruto. bruto, é.
É valoroso. É muito estudioso, viu? Ele faz parte do grupo de estudo do primeiro grupo e é um cara muito estudioso. Agora é muito bruto, difícil de se relacionar com as pessoas. Pronto. E para o movimento espírita, imagine essa dificuldade, É complicado. É complicado. Deixa eu só fazer uma pergunta a vocês, gente. Baixa Grande é perto de vocês, tudinho, é? É perto, mais ou menos, da gente, mais ou menos. Mais ou menos. É perto Quando a gente vai para daqui, de Chapada, Piritiba. passa. É mais perto de Alex aí, ó. É. São 60 quilômetros, Alex? 60. Quando a gente vai para Chapada, a gente passa. A gente passa por Baixa Grande. Eu conheço muito pouco daí. Agora, uma coisa, gente, antes de encerrar, eu queria dizer uma coisa a vocês. Eu acho que a gente está perdendo um grande artista. Aliás, é só no estudo que a gente vai vendo, né? Clécio, ele não é para ser militar, ele é para ser ator. Olha, ele tem uma cara muito lisa, ele fica sério, mas ele ri de todo mundo, ele faz piada com todo mundo. Eu botei no chat, viu, bonito? Se a gente tivesse numa sala de aula, gente, eu ia ser expulsa o tempo todo por causa dele. Eu seria expulsa e ele sairia de bom. Sabe aquele colega que fica com a cara linda e que o professor, e eu com a cara lisa, o professor saia, Val? Porque já aconteceu isso comigo quando eu estudava. Porque eu sempre fui assim, de me embolar, então me perturbavam, sabe? Aí eu fui expulsa uma vez, Val, e eu não fui. Saia. O professor ficou tão irritado que nem queria ouvir. E ele, olha para a cara lisa dele. A Globo está lhe perdendo, meu filho. Um cheiro, um cheiro. Beijo. Palhaço de natureza só. Boa noite. Ótima semana para todos nós. Cheiro, 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 cheiro. Tchau. Vai, gente. Boa noite. Tchau. Boa noite, boa noite. Tchau, tchau. Vê se eu acerto esse trem aqui. Vou aproveitar aqui para poder acertar esse negócio, que eu não estou sabendo mexer com isso, não. Vou tirar esse São Francisco, que eu não sei como é que faz isso, não. Deixa eu ver como é que faz isso aqui. Quer dizer que você é o sonso que fica perturbando a gente, né, bonito? Não, eu gosto de ver as pessoas sorrindo, só isso. Tá bom. Quem sorri tá feliz. Boa noite, viu? Bom descanso. Boa noite, minha amiga. Muita paz. Tchau, tchau. É nóis. Pronto, eu quero saber como é que tira isso aqui. Eu estou na sala ainda, mas eu quero tirar isso aqui. Deixa eu ver como é que sai disso aqui. Você comprando areia, Zé. Era só ter botado vídeo para balançar o cabelo. O carrinho de mão. Eu estou achando que ele... Vitor, você está usando o shampoo seu, é? Aquele que você fez? Pois trate de parar com isso. Por isso a cabeça está fedendo de vez em quando. Encheu aquele vidro de shampoo de água, mano. Água com água. Ou seja, não está lavando o cabelo. O cabelo está duro, parece que tem que usar um condicionador também, alguma coisa nesse cabelo. Como que tira isso, velho? Isso aqui. Como que sai disso? Entendi. Aqui não é. Aqui eu virei para o outro lado, certo. Tá correto agora. Agora eu quero saber como é que tira esse fundo. Ô, Vitor, por favor. Você colocou esse fundo aqui, foi? Como é que tira isso aí? Ah, não coloquei no Zoom, não. Mas tá Fui no no Zoom. Meet. Mas tá no Zoom aqui. Botei no None. Núnia? Olha que desgrama. Ai, ai.
Minhas aulas são todas pelo Meet. Ai, ai.